Graça e paz. Eu convido a vocês que têm Bíblias em mãos para abri-las em Colossenses capítulo 1. Nós estamos fazendo uma caminhada, pela graça de Deus, nesta carta. Não temos andado muito, porque temos garimpado bastante. Isto é uma riqueza. A Bíblia é o tesouro da revelação da graça de Deus. E é difícil você andar num patrimônio tão rico sem estar catando sempre dessas pepitas que são profundas da revelação. Nós estamos aqui empacados nesse versículo 5 do capítulo 1, quando no contexto ele disse: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Nós não estamos aqui para falar a nossa opinião, nem convencer ninguém, mas estamos para sermos edificados pelo Teu Espírito, para que Tu fales conosco pela Tua palavra, e para que Tu sejas glorificado, e Cristo exaltado em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Daniel era uma criança de 10 anos apenas, mas já estava lutando contra o câncer, havia um ano. Seus médicos tinham perdido a esperança, assim como outras pessoas próximas do menino. Mas Daniel se agarrava à sua expectativa, a sua esperança. Ele queria crescer e se tornar pesquisador para um dia ajudar a encontrar a cura do câncer. E estava muito confiante na expectativa da visita de um médico especializado no tratamento do seu tipo específico de câncer. Mas quando o dia chegou, o médico foi obrigado a cancelar a visita devido a um mau tempo. Daniel se entregou ao desânimo. Pela primeira vez, perdeu a alegria de viver. E morreu poucos dias depois. Isto é esperança ou é expectativa? Qual é a diferença entre esperança e expectativa? A sexta-feira da paixão, ou a sexta-feira da crucificação, chamada de sexta-feira da paixão, derramou uma pá de cal na expectativa dos discípulos. Expectativa é ver a vida sob o ponto de vista positivo da existência. Um ponto de vista positivo da existência. Esperança é ver a vida sob a existência positiva de um ponto. A ressurreição. Não existe esperança sem ressurreição. Nós somos acostumados a ouvir a expressão: a esperança é a última que morre. Esta é uma tendência de se dizer que esperança morre, mas esperança não morre. Esperança ressuscita. Não há esperança sem ressurreição. Anatole France disse assim: nunca se dá tanto
como quando se dão esperanças. Nunca se dá tanto como quando se dão esperanças. E não há tamanha decepção do que uma esperança malograda. Diz que o eterno sonho da alma desterrada é uma esperança que não chega nunca em toda a vida. Mas essa esperança que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, existe sim. O poeta diz assim: está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Mas não é bem assim. A esperança, ela é fruto de um fato singular. Cristo ressuscitou. Aleluia. Os discípulos do caminho de Emaús, eles iam andando sob o fardo do desespero. Em Lucas capítulo 24, verso 21, nós os vemos desanimados, sem perspectiva, sem nenhuma possibilidade de ver um novo dia raiando, como dizia Martin Luther King, mesmo nas noites totalmente sem estrelas, podemos anunciar a aurora de uma grande realização se temos esperança. Se não temos esperança, mesmo numa noite de lua, nós estamos num beco sem saída. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles estavam sem esperança. Nós precisamos mais do que nunca, não de expectativa, vai dar certo. Eu, lendo essa história do Daniel, não vi esperança na criança, vi expectativa. A grande parte da humanidade está cheia de expectativa. Eu creio que vai dar certo. E usa a palavra esperança. Mas esta palavra está ligada ao próprio caráter de Deus. A Bíblia nos fala que Deus, Jeová, é o Deus da esperança. Jeremias, capítulo 14, verso 8, diz que Ele é a esperança de Israel, Ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra? Como viandante que se desvia para passar a noite? Ó esperança de Israel, será que nós vamos perder o pique da história? Será que nós vamos ficar como peregrinos que andam aí pela rua, como viandantes, como marginais? Nós só temos uma esperança, e essa esperança és tu mesmo. No livro de Josué, no capítulo 23, no verso 14, nós temos uma declaração de que Deus nunca deixou as suas palavras caírem por terra. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis que todo o vosso coração, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Onde está uma esperança?
ela se baseia em Deus e na sua palavra. A Bíblia diz que Abraão, quando estava no seu tempo de decrepitude, de impotência, ele recebeu uma palavra de Deus que ele seria pai, e ele, esperando contra a esperança, creu que seria pai. Onde estava o depósito da esperança de Abraão? Única e exclusivamente na pessoa de Deus e da sua palavra. Nós não temos esperança em homens. Todas as pessoas que esperam nos homens se decepcionam. Nós não podemos esperar. O rei Asa caiu doente dos seus pés. A sua enfermidade era muito grave. E na sua enfermidade, ele não confiou no Senhor, mas esperou nos médicos. E diz a Bíblia, e morreu Asa, no 41º ano do seu reinado. Muito lacônico, você esperar em alguém que não seja o próprio Deus. A esperança provém do fato da ressurreição. Aquele momento em que Jesus andou com os discípulos no caminho de Emaús, ele restaurou o coração deles, decepcionados, e encheu aqueles corações de esperança a ponto de eles não conseguirem mais ficar e saírem correndo para anunciar o que tinha acontecido. Veja que 1 Pedro capítulo 1, verso 3, fala que a nossa experiência com Deus, através de Jesus Cristo, é uma esperança viva que procede da ressurreição de Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma viva esperança, não para uma grande expectativa, não para um pensamento positivo, vai dar certo, mas para uma viva esperança. Isso significa o seguinte: quando não houver mais alternativa, ainda há esperança, porque Jesus Cristo ressuscitou. Nossa confiança não está em nenhuma possibilidade da tecnologia, em nenhum processo da ciência. O homem moderno, com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, foi perdendo a visão de Deus e confiando naquilo que Ele pode fazer. É verdade que Ele pode fazer muita coisa, mas há coisas que Ele não pode. E naquelas coisas que Ele não pode, Ele precisa encontrar o terreno da confiança, da esperança, que só pode advir da pessoa de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor para com todos os homens, por causa da esperança que está armazenada, depositada lá no banco de Deus no céu. Retira o céu da sua vida, ou seja, retira a esperança celestial da sua vida, e a sua vida se torna a mais miserável e desgraçada de toda a existência. Veja esta definição de Jean-Paul Sartre, pensador francês. Quando lhe perguntaram, Sartre, já no final da vida, eu vou dar a definição com todas as letras da sua palavra, sem fazer nenhum eufemismo, sem diminuir nada da sua linguagem. Sartre, como você resume
a sua filosofia existencialista. O velho pensador francês disse: estou mijando nos pés. Toda a sua existência resumiu que a próstata não conseguia mais jogar o jato além dos pés. É isto que o homem é. Um ser fadado ao desânimo pela própria velhice, pela decrepitude, pela falta de perspectiva. Mas se a nossa esperança se resume apenas a esta vida, nós somos os mais desgraçados e infelizes de todos os homens. Nós precisamos de combustível para viver. E o combustível não é uma expectativa de que o mundo vai melhorar. Quero até desanimá-los. O mundo não vai melhorar. A tsunami moral e violenta da existência humana é muito maior do que aquela que aconteceu lá no como é que chama o lugar lá na Ásia. Há um vendaval. Não há esperança humana para melhorar este mundo, mas há esperança nos filhos de Deus de que haverá um novo mundo onde habita a justiça. Este está fadado a piorar daqui de mal a pior. Mas você está querendo falar de esperança e está dizendo que esse mundo aqui não tem jeito? Não tem. Não tem porque a Bíblia diz que não tem. Por se multiplicar a iniquidade, o amor iria esfriar, a violência vai crescer e o problema do mundo vai ser cada vez pior. Até no Piauí está tendo grande violência. Agora, eu fiquei horrorizado. Você sabe como é que é horrorizado? Quando abrindo o Quatro Rodas, o jornal, o mapa Quatro Rodas, encontrei uma cidade entre Picos e Afrânio, escrito já um quadradinho assim: entre estas cidades e esta cidade, grande risco de serem assaltados. Isso está no mapa. Isso está no mapa do Quatro Rodas. Quer dizer que a polícia e que a justiça e que os políticos não estão fazendo caso. Já está dito assim, ó, cuidado, se vire. Entre Petrolina e uma outra cidade lá no estado, grande risco de ser assaltado. Misericórdia. Agora, queridos, eu preciso de esperança. Eu estou vivendo num mundo de desespero, mas eu preciso de esperança. Aonde é que eu vou achar essa esperança? Em capítulo 1 de Colossenses, versos 21 a 23. Colossenses 1, 21 a 23. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alguém diz assim: quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro os cães. Quanto mais eu conheço os homens, mais admiro os cães. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu perco a esperança nos homens. Mas quanto mais eu conheço o Evangelho, eu vejo expectativa
Não, vejo esperança no Evangelho. E essa esperança está na base de que Cristo ressuscitou. Eu não espero nada de mim, e tampouco de você, para você não ficar desiludido, nem eu também. Mas a minha esperança está na esperança do Evangelho, que há uma boa notícia no Evangelho, que ainda que a coisa seja impossível para Deus, Ele pode mudar completamente. Ontem eu conversava com alguém que dizia que a sua situação era extremamente grave, e eu disse, graças a Deus. E contei-lhe que uma pessoa me procurou e disse, para mim não há solução. E eu disse, louvado seja Deus que não há solução para você. Porque se houvesse, você iria tentar fazer. E quando não há nenhuma solução, há esperança de que Deus pode fazer, por meio da vida de Cristo, uma obra profunda nesse coração incapaz de fazer as coisas acontecerem. Por causa da esperança do Evangelho, eu tenho grande possibilidade de ver minha vida sendo transformada dia a dia pela graça de Deus. Por causa da esperança do Evangelho, eu posso crescer. Eu posso crescer em graça e na estatura da varonilidade de Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, verso 15 a 18, a esperança do Evangelho se alicerça na esperança da vocação ou do chamamento. Desde o momento em que você tem a certeza de que você foi chamado por meio do Evangelho de Jesus Cristo, de sua morte e ressurreição, que nos inclui neste sacrifício, aí você começa a ser alimentado por uma chama poderosa de esperança. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você sabe uma coisa que tem uma grande festa. Você foi convidado para essa festa. Você se prepara, porque você sabe que você foi convidado, você tem um convite, um chamado para aquela festa. E ainda que tenham seguranças na porta, você pode chegar e dizer assim, eu fui chamado para essa festa. Isso enche o coração de muito entusiasmo e de muita confiança. Agora, quando você não é chamado e é um penetra, e vem, está correndo o risco de cair fora. O que dá grande confiança numa pessoa é a certeza do chamamento de Deus na sua vida. Eu vou fazer a pergunta, você tem certeza de que Deus lhe chamou para o seu reino? Você tem plena convicção de que você foi convidado para participar desta festa? Eu estava num casamento há algum tempo atrás, até de um casal aqui da nossa igreja, estava lá na festa, e sentado comigo estavam uns moços, 3 moços, uma moça e 2 rapazes, todos eles bem aparamentados. Comecei a conversar e disse, e vocês de onde são? Nós somos de tal lugar, e vocês são amigos do noivo? E aí um disse assim, por favor, não fale nada não. Nós somos universitários e costumamos, no final de semana, quando a gente sabe de um casamento, a gente vai comer uma boquinha livre.
a gente vai lá e participa um pouquinho. Agora o senhor não fala não, eu disse, ainda bem que vocês falaram para mim, eu vou já chamar o noivo para quando não faz isso não. Eu disse, não, eu não faço essa não. Mas aí eu contei para eles que Jesus mostrou um caso semelhante de uma festa que foi dada e um camarada entrou, um penetra, e estava na festa, e o dono da festa chegou e disse, como é que você entrou aqui? Ele não tinha o convite, ele não tinha o chamado. E Paulo disse, a esperança do Evangelho se baseia na esperança do chamamento, da vocação. Uma das coisas que nós precisamos ter a consciência é que fomos chamados por Deus em Cristo Jesus. Que não somos penetras. Que nós temos direito a comer daquela mesa que foi colocada, porque Ele nos chamou para a sua festa. Essa falta leva muitas pessoas ao desânimo. E como é que a gente pode ter certeza disso? Existe uma pessoa que faz esta confirmação. Diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mediante a palavra e o Espírito, nós chegamos à conclusão. Ainda que os nossos atos possam até dizer que não. Mas há uma coisa que vai dizer sim. O testemunho do Espírito no nosso interior. E esse testemunho não pode falhar nunca. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8 e 9, a esperança do Evangelho está baseada na esperança da vocação, desse alicerce da vocação, e o chamamento, a esperança do chamamento se fundamenta na esperança da salvação. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você sabe o que Jesus Cristo fez para salvar você? Você sabe o que Ele fez? Primeiro, Jesus Cristo, para salvar você, escolheu você antes da fundação do mundo. Segundo, Ele colocou você no sacrifício dele lá na cruz, quando Ele foi crucificado. Quando Ele morreu, Ele fez você e eu morrermos juntamente com Ele. Ele levou todos os nossos pecados sobre Ele. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu a vida dEle, para que a vida dEle seja a garantia de nossa salvação. A salvação não é alguma coisa que eu faço para merecer. Foi tudo o que Ele fez para nos alcançar. Não é um processo em que você tenta se desenvolver, mas é a graça de Deus alcançando o meu e o seu coração, tão indignos e tão podres por essência. Em Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 3, nós temos agora que a esperança da salvação está baseada na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu desde os tempos eternos. Tito 1, 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu, antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Senhor. Presta atenção. Deus tem uma esperança baseada no Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesta boa notícia há um chamamento, há uma invocação daqueles a quem Ele, pela sua graça, tem chamado para participar do seu reino. Essas pessoas, uma vez alcançadas pela graça de Deus, do chamamento, eles têm a certeza de que foram salvos pelo sacrifício de Cristo. Por quê? Deus, que não pode mentir, encheu esse coração da esperança da vida eterna.
Vida eterna não pode ser desmanchada. Quem tem a vida eterna, tem vida eterna. Não existe vida eterna que se deseternize. Não pode desmanchar o que é eterno. E isto dá uma profunda segurança no coração, uma profunda firmeza, uma graça de confiar que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, para que nós nos firmássemos totalmente nele. Que é isto todo? É que Deus tem uma glória que foi perdida no homem, no pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Evangelho tem uma glória, e esta glória é Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 27, o apóstolo Paulo coloca que a esperança da vida eterna está ancorada, que é o sentido da esperança. A esperança é a âncora, que nos garante da glória de Deus, que é Cristo. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Cristo em vós é a esperança da glória. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança. Se não há esperança, a existência se resume nas expectativas frustrantes deste mundo. A pessoa vai de expectativa em expectativa, frustra aqui, acolá ela consegue realizar, aquilo que realiza se torna uma outra expectativa, mas sempre frustrante. E a pessoa não consegue viver. Muita gente tem um conceito errado de esperança. Benjamin Franklin disse, por exemplo, quem vive de esperança morre em jejum. Não realiza nunca. Vive de esperança, morre em jejum. Olha que absurdo existencial. É simplesmente não saber que, esperando contra a esperança, Abraão já era pai antes da concretização das coisas. Porque Deus traz à existência as coisas que não existem como se já existissem. Eu já estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mas eu não estou, mas estou. Eu não estou perfeito, mas já sou perfeito em Cristo Jesus, eu já estou. Ainda que isto não seja uma realidade, já é uma realidade. Porque na esperança, aquilo que vai se cumprir, já está cumprido no coração daquele que crê. Graças a Deus, que existe em nós vida ressurreta. E nós podemos aguardar a concretização daquilo que Deus prometeu na sua palavra. Hoje, o mundo está cheio das doutrinas gnósticas e das expectativas. Eu acho que vai dar certo, eu acho que a coisa vai funcionar, e as pessoas vivem desiludidas, tentando pelo seu próprio conhecimento chegar ao topo, mas não consegue. Mesmo que eu possa dizer já e ainda não, já estou plenamente santificado em Cristo Jesus, mas ainda não. Isto vai se concretizar
no futuro da glorificação. Porém, nós não vivemos por expectativas, nós vivemos pela certeza de Cristo, que vive em nós. Onde não há esperança, não há fé. E a natureza da fé, da esperança, é esperar no que a fé crê. Você e eu estamos sendo desafiados pelo apóstolo Paulo a termos um depósito, a buscarmos no depósito da nossa esperança em Cristo. O conceito bíblico de esperança é mais amplo e mais profundo do que o conceito em voga entre os cientistas, os psicólogos, os médicos de hoje. A palavra que os idiomas originais usados na Bíblia traduzem para a esperança significam adequar, com perspectiva, que algo vai acontecer, porque alguém tem afiançado que vai acontecer. Tem uma fiança que vai acontecer. E este que nunca deixou as suas palavras cair, está por trás da esperança. A esperança compõe-se de dois elementos básicos: a vontade de que algo aconteça, e a base para crer que esse algo bom que vai acontecer, tem alguém por trás que vai providenciar acontecer. Mesmo que tudo diga o contrário. Mesmo quando tudo mostra que não. Alguém me disse essa semana assim: Glênio, e se a Bíblia não for a palavra de Deus? E se isso tudo for uma invenção? A pessoa me pergunta, você já foi açoitado com esse tipo de dúvida? Digo, já. E aí? Eu digo, aí me deu mais certeza que eu estou no caminho certo. Porque ninguém rouba ou tenta roubar uma coisa que não tenha valor. Eu nunca vi ladrão tentar roubar anel de vidro. Eu não estou falando de bijuteria mais requintada. Eu estou falando de sambaque. Você não souber o que é sambaque, vai para o dicionário depois, que eu não vou explicar hoje. É coisa sem valor. É essa bugiganga. Ladrão não se importa com isso. Ele se importa em roubar coisas de valor. Quando eu sou atacado na minha mente para tentar negar a Bíblia e a suficiência de Cristo, trata-se de alguma coisa de muito valor que quer me roubar. Aí é o sinal de que o valor disto é que me dá mais certeza de que a palavra de Deus é a verdade. Me dá muita certeza de que eu estou certo de que aqui é um terreno seguro. Eu sei que muitas mentes são atacadas, mas nós não estamos isentos a esses ataques. Mas nós temos uma certeza de que o Deus que fez a promessa é poderoso para garanti-la ou garantir o seu cumprimento. Isso nos dá muita esperança. Deus é a fonte da esperança genuína. Nós não temos esperança em coisas, nós temos esperança em Deus. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na vide, e ainda que o produto da oliveira minta, e ainda que
as ovelhas sejam retiradas do curral, da malhada, e ainda que as vacas sejam retiradas do curral, e ainda que a safra falhe, todavia, eu me alegrarei e esperarei no Deus da minha salvação. Eu tenho um Deus, que ainda que eu seja um fracasso, Ele é fiel. E Ele, pela sua fidelidade, me dá esperança. Esse Deus fiel que nos faz esperar nele, um dia chamou seus discípulos e disse assim: vocês, façam favor, quando vocês reunirem, quando vocês estiverem reunidos em meu nome, vocês façam essas coisas que eu estou dizendo, para que vocês lembrem-se de mim. Eu sei que a memória de vocês é curta, eu sei que vocês têm amnésia, eu sei que vocês podem ter esclerose, mas eu quero que vocês se reúnam e vocês partam um pão, e vocês peguem um cálice, e lembrem-se que assim como aquele pão foi partido, eu também fui partido. E quando eu fui partido, eu dei a minha vida por vocês. E a minha vida é a causa da sua salvação. Vocês não são salvos por frequentarem um sistema religioso. Vocês não são salvos porque leem Bíblia. Vocês são salvos porque eu alcancei vocês. E porque eu alcancei vocês, vocês vão frequentar uma igreja. Vocês vão ler Bíblia. Vocês vão orar para que vocês me conheçam mais intimamente. Esse Deus que nos faz pensar no significado da sua redenção, convida a todos aqueles que têm certeza de sua salvação, mediante o sacrifício de Cristo, mediante a morte com Cristo, para participar deste momento de fé. Pão é pão, vinho é vinho. O pão nem sempre é do melhor, e o vinho certamente não é francês, mas será vinho, provavelmente vem de Curitiba, ali de Campo Largo, pode ser de Guaravera, pode ser normalmente eles compram um vinho de garrafão. Alguém disse: mas por que vocês usam vinho e não suco de uva? Porque oinos, na Bíblia, é vinho, não é suco de uva. E porque o vinho tem um símbolo deste fato, e Jesus disse: vocês vão beber dele lá e da videira verdadeira tem um vinho. É um simbolismo muito adequado. Alguém disse: eu não gosto de vinho. Eu disse: eu também não gosto da morte. A morte é uma coisa que eu detesto. Se há um negócio que eu odeio nesse mundo, é o diabo e a morte. E o símbolo do sangue ali agora é o símbolo da morte. E é o símbolo de que ele morreu, a minha morte, a sua morte. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.